Paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui para a aula de número 11, capítulo 10 do livro de Hebreus. E eu quero te parabenizar para você que chegou até aqui nessa jornada. Eu quero glorificar o nome do Senhor pela sua vida, que você possa aprender aqui e o pouco que você vai aprender aqui possa ser aperfeiçoado. E com esse aperfeiçoamento você possa também ensinar a muitos. Voltemos para o Evangelho, voltemos para a Palavra de Deus. Sem mais demoras, eu quero pedir você para que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e a nossa jornada já vai caminhando para o final, infelizmente, né? Depois, mais para frente, nós vamos lançar nosso curso completo em teologia, que é um pouco diferente, mas a didática vocês já conhecem aqui nesse curso Desvendando o Livro de Hebreus. E hoje é o capítulo 10. Papel e caneta na mão e, por último e não menos importante, a sua Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Mas antes, vamos orar pedindo auxílio ao Espírito Santo. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, grande é o teu nome, exaltado é o Senhor para todo sempre. Pai de misericórdia, te pedimos o nome do teu Filho Jesus que abra o nosso entendimento e fale conosco através dessa aula. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu quero usar com vocês a seguinte didática. Como o nome já diz, esse curso, ele é um curso desvendando o livro de Hebreus. Então, um livro que vocês acham muito difícil de interpretar, é um livro que eu trouxe aqui para vocês e nós estamos algumas vezes vendo versículo a versículo, mas o meu objetivo é fazer uma explanação de todo o livro com vocês. O capítulo 10 é um capítulo muito extenso, é um capítulo que tem exatamente, olha só, 39 versículos, quase 40. E nós vamos dividir esse capítulo em alguns blocos. O primeiro bloco eu vou ler e vou dar uma breve explicação, tá? E assim nós vamos fazer assim por diante. O meu objetivo é que ao final dessa aula você saiba ler com calma o capítulo 10 e entender o que ele está falando. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1 em diante. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem das coisas, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificado umas vezes os ministrantes, nunca mais teriam consciências do pecado. Neste sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros, dos bodes, tire os pecados, porque pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse, eis aqui, venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo, feito uma vez. Gente, a interpretação deste texto aqui, ela é muito simples. Você precisa prestar atenção que ele repete a mesma informação algumas vezes. Isso é uma didática de ensino. Essa didática de ensino, ela faz o que conosco? A repetição. Ela nos faz gravar a informação que é importante. Qual é a informação que é importante aqui? Olha só, a informação que é importante aqui é trazer à consciência do povo algo muito óbvio. Ou seja, ele está provocando o povo de forma irônica, dizendo assim, vocês acham mesmo? Desde do deserto é que o povo de Israel vinha fazendo sacrifícios, certo? Desde o deserto. Porém,
Eles cresceram acostumados assim, vendo seus pais fazerem, né? Desde bebezinhos, indo, crianças, crescendo depois, tendo a sua própria casa, oferecendo o seu próprio sacrifício. Está escrito na lei de Moisés. Então é a única coisa que eles sabem fazer para se aproximar de Deus. E esse ato, ele não é um ato só de culpa, de consciência, né? Ele é um ato também para se aproximar de Deus. E esse é o significado da palavra oblação, que vai aparecer aqui constantemente no capítulo 10. Olha só, é um ato de fazer uma oferta a Deus para se aproximar de Deus. Olha só, a palavra oblação, ela está aqui por várias vezes, tá? Só que o que acontece? Acontece que esses sacrifícios, primeiro, eles não trazem mudança de vida para o povo, e segundo, eles são tão ineficazes que eles precisam ser repetidos. O próprio Deus estabelece uma data e manda que eles repitam o tempo todo esse sacrifício. Vocês precisam lembrar que é o Yom Kippur, que é o dia da expiação, né, que é o dia que o sumo sacerdote entra no lugar santíssimo, ele acontece uma vez por ano. Mas os sacrifícios no tabernáculo, eles são diários. Eles são diários. Não são só, gente, sacrifícios por pecado, não. Para gratidão, tem um sacrifício, tem uma oferta ao Senhor. Para se aproximar de Deus, tem uma oferta ao Senhor. Por causa do nascimento de um filho, tem uma oferta ao Senhor. Então, são vários tipos de oferta ao Senhor que sempre precisam ser visíveis, sempre precisam ser palpáveis, tá? Agora, que sentido faz uma pessoa aceitar a Cristo como Salvador, né? É santificado pela leitura da palavra, por jejum, por oração. E por que por isso? Porque isso nos leva a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Isso nos leva a ter comunhão com Deus. Leitura da palavra nos faz conhecer Deus, oração nos faz relacionar com Deus, e o jejum, ele quebra a nossa carne e nos abre, né, a visão para o espiritual. Ele é um sacrifício que nós oferecemos para Deus, mas que favorece a nós, tá? Então, por isso eu sempre bato nessas 3 teclas, né? É a essência do crente. Agora, vocês acham que precisam? Olha, eu vou ficar sem comer chocolate 10 dias. Pra quê? Tá, para você tratar da sua saúde, das suas espinhas, perder peso, cuidar do colesterol, é válido. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas isso, meu querido, não vai te fazer aproximar mais de Deus, não. Troca isso aí por uma horinha de oração. Porque se isso valesse a pena, tá? Ai, mas eu fiz e aconteceu tal coisa. Não foi por causa de você deixar de comer um chocolate, não foi por causa de você deixar de comer uma carne, tá? Agora, lógico que existem coisas que o Senhor nos pede, né? O Senhor vai pedir para alguém alguma coisa específica. O Senhor vai pedir para alguém andar de maneira específica. O Senhor vai pedir para alguém fazer algo que não pede para outro. Isso é experiência particular, que também faz parte do seu conhecimento de Deus, mas não é uma doutrina. Toda experiência pessoal não é doutrina. O que a Bíblia nos orienta é o que está escrito, tá? Agora, o resto, cada um tem a liberdade de ter experiência particular com Deus, mas isso não é doutrina. Então, é muito bom quando nós somos ensinados, porque nós abrimos o entendimento para muitas coisas, tá? Agora, tá dizendo assim, toda lei, ela é obrigatória, mas ela é a sombra daquilo que é futuro. Orar não é obrigatório, ler a Bíblia não é obrigatório, é essencial para a vida, tá? Deus não vai colocar uma espada na sua garganta, mandar um anjo com a espada na sua garganta, você vai ser excluído do seu hall de membros da sua igreja porque você não orou e não leu Bíblia. Mas você vai morrer se você não fizer isso, tá? Agora, já na lei de Moisés, as pessoas tinham uma obrigação por lei de fazer o que faziam, mas por dentro era só o Deus que examinava, como é Ele que examina até hoje. Se adiantasse alguma coisa, aqueles sacrifícios anuais, ou diários, semanais, mensais, não precisava fazer nunca mais. Agora, gente, imagina a angústia.
de você cometer o pecado gravíssimo diante de Deus é sua consciência, né? Porque a sua consciência, sabia que a sua consciência também te condena? O ser humano é um ser consciente. Isso prova que você vem do Senhor, que você é criatura, feitura de Deus. A consciência de qualquer ser humano, ensinado ou não no Evangelho, o acusa primariamente do seu pecado. O pecado ele traz desconforto, o pecado traz angústia, certo? Agora, o alívio que nós temos quando nós pedimos perdão ao Senhor, o alívio que nós temos quando nós somos livres daquele pecado que nos acompanha há tanto tempo, né? A Bíblia diz que quem é filho de Deus não vive pecando, porque ele nos dá armas espirituais para nos santificarmos cada vez mais e resistirmos ao pecado. Chegai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Gente, mas o que ele está falando aqui até o versículo 10 é simplesmente isso. As oblações e os sacrifícios que eles faziam antes não eram eficazes, tanto que precisavam ser repetidas. Mas o Senhor ofereceu o seu próprio corpo. Ele encarnou, ele tomou forma humana para se oferecer por nossos pecados. Só que a morte de Jesus, ela é tão eficaz que ela precisou ser feita apenas uma vez. Se ela não fosse eficaz, Jesus tinha que morrer de novo e de novo e de novo. Mas ela é eficaz. O sacrifício dele é válido por gerações. O sacrifício dele é válido rompendo séculos, rompendo os muros culturais. Ninguém apaga essa mensagem. Já tentaram apagar essa mensagem e a eficácia dela, né? E me explica. Porque todo lugar que o evangelho chega, todo lugar, há uma grande transformação. Todo lugar que o verdadeiro evangelho chega, há uma grande transformação. Eu estou procurando aqui com os meus olhos um livro para mostrar para vocês e depois eu vou deixar para vocês lá no meu Instagram a foto desse livro. É um livreto chamado Avivamento no País de Gales. Eu vou contar um pouco dessa experiência para vocês. Evan Roberts é um jovem que decidiu orar por avivamento no País de Gales. O País de Gales era um país muito pobre e ele era característico por famílias numerosas e muito paupérrimas, né? A maioria dos homens trabalhavam em minas de carvão e as suas mulheres tinham muitos filhos. Era um país muito frio e os homens, para se aquecer, eles bebiam, né? Muito álcool, então tinha muitos bares. E os homens chegavam em casa bêbados, batiam nas mulheres e crianças. E acontecia que tinha igreja naquele lugar, mas os cultos eram pouco frequentados e os cultos eram muito monótonos no quesito de não produzirem uma transformação na vida dos membros da igreja. Até que um dia, um rapaz chamado Evan Roberts começou a orar com um pequeno grupo de amigos. Eles cantavam ao Senhor, clamavam pelo sangue de Jesus e começaram a orar incessantemente. A preocupação deles eram eles mesmos. E alguém dizia, balela, já faz milhares de anos que esse Jesus morreu e essa Bíblia não é mais eficaz. Esse livro não é mais eficaz. É preferível irmos para países mais desenvolvidos, de primeiro mundo, e estudarmos nas melhores universidades e trazermos uma solução aqui para o país de Gales. Mas Evan Roberts cria no poder do nome de Jesus. De repente, Deus tomou a vida daquele jovem, e um jovem que não sabia pregar foi cheio do Espírito Santo. Quanto mais ele era cheio do Espírito Santo e quanto mais ele orava, mais desejo de orar ele tinha. Ele sentiu que ele foi perdoado pelo Senhor e ele tinha livre acesso ao trono de Deus. E ele incentivava os seus amigos estudantes a orar com ele. Ele incentivava os seus amigos estudantes a jejuar com ele e ler a palavra de Deus. Ele começou a pregar nas igrejas que outrora eram vazias e de repente
os cultos se encheram. A consequência a longo prazo foi que houve um grande avivamento naquele país. É muito interessante quando nós falamos de avivamento, porque avivamento não é qualquer movimento. Avivamento não são lugares lotados cheios de barulho. Avivamento é quando há a verdadeira e genuína pregação do evangelho. Avivamento é quando as pessoas ouvem a pregação do evangelho e são convencidas do seu pecado. E daí, elas aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E não para por aí. Elas são cheias do Espírito Santo. E cheias do Espírito Santo, elas continuam servindo ao Senhor. E a igreja é tomada por manifestações do céu e choros de arrependimento e anseio da volta de Jesus. A consequência é que este fogo se alastrou pelo país de Gales. Os homens que saíam das minas de carvão e iam beber álcool, agora eles saíam e iam para as igrejas, de maneira que os bares tiveram que fechar um a um. As igrejas antes, que tinham um culto ali de 1 hora, culto difícil, parece que o relógio não passava, agora eles ficavam toda uma noite em adoração ao Senhor. Não era Evan Roberts o centro da reunião. O centro da reunião era Cristo. Este é o principal sinal de uma igreja realmente avivada. O culto é cristocêntrico, os hinos são cristocêntricos. Cristo é a cabeça do corpo da igreja e em tudo ele tem relevância, em tudo ele tem proeminência. Ele é o centro do culto. Não precisa de nenhum morto artefato, não precisa de joguinhos, não precisa de iluminações especiais, não precisa de teatros mirabolantes. É somente um povo reunido no nome do Senhor e o Senhor visitando o seu povo, o povo adorando e a palavra do Senhor sendo pregada. Este é o verdadeiro avivamento. As esposas agora estavam mais felizes. Por quê? Porque os seus maridos, ao invés de gastar dinheiro no álcool, estão levando comida para dentro de casa. Os filhos estão bem alimentados. Não existem divórcios na cidade. Não tem briga de bares e agora estão vazias as penitenciárias porque não há presos, ninguém comete crimes. Esse é o verdadeiro poder do Evangelho. Se a palavra da cruz não fosse eficaz, como muitos dizem, esse tipo de coisa não aconteceria. 1901, 1902, esse foi a data deste avivamento. Mas quantos outros avivamentos aconteceram ao redor do mundo? É tempo de um novo avivamento. É tempo de voltarmos para a palavra de Deus, deixarmos os rudimentos antigos, os entretenimentos no culto e voltarmos para a verdadeira palavra de Deus, porque se o Espírito Santo não falar, ninguém mais fala. Continuando a nossa leitura bíblica, versículo 11 a seguir. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas quem é este? Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Também o Espírito Santo no testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis nos seus corações e escreverei os seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação de pecados. Em resumo, o que está sendo dito aqui é que se o sacrifício de Jesus é suficiente, ninguém tem autoridade, nem capacidade, nem necessidade de oferecer sacrifícios em troca de salvação. Não tem moeda, não tem terreno, não tem oferta que vai comprar sua salvação. Ok? Continuando a leitura bíblica. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu.
Vamos de baixo para cima, aqui na interpretação desse texto? Qual é a confissão da nossa esperança? A confissão da nossa esperança é a seguinte: sou pecador, não posso salvar a mim mesmo. Jesus é o meu Salvador. Ele morreu na cruz por mim, para perdoar os meus pecados. E eu aceito o seu sacrifício. Eu aceito a Jesus e o reconheço como o único suficiente Salvador da minha alma. E para isso, vou segui-lo e obedecê-lo, até que ele venha buscar a igreja. Buscar a igreja, o arrebatamento dos santos, é aquilo que eu espero. Pode se passar dias, meses, anos. Eu posso passar tribulações e faltas, mas eu nunca vou deixar de esperar pelo céu. Essa é a confissão da nossa esperança. E o que mais ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, irmãos, por causa do sacrifício dele, ouse entrar diante do trono da graça. Não importa se você é uma criança, se você é alguém que está no fim da vida, se você é alguém que está no meio da rua hoje, desesperançoso, sem ter para onde ir, sem rumo, pensando em dar cabo na própria vida. Entra com ousadia diante do trono da graça. Como é que eu faço isso? Clame por Jesus. Ele está te ouvindo. Você só precisa de fé, que é o firme fundamento daquilo que você não vê. Você não está vendo Jesus, mas você crê que Ele está te ouvindo. Pronto, isso é suficiente. Comece a falar com Ele, com o coração arrependido e derramado diante dele. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado Ele não desprezarás. Você tem um grande sacerdote. É no nome de Jesus que você deve orar. É no nome de Jesus que você deve pedir. Porque a carne dele, rasgada naquela cruz, nos deu acesso à presença do Pai. A todos quanto clamam pelo seu nome. Continuando a leitura bíblica no versículo 24. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelo pecado, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Ele faz algumas exortações aqui. A primeira é: se considerem uns aos outros. Sabe o sentimento de íntima compaixão? A Bíblia diz, Jesus olhava ali para um cego, para um coxo, para um aleijado, e Jesus movendo-se de íntima compaixão. A compaixão é um sentimento que tem a seguinte definição: era um sentimento que você tem de pena do outro, só que não é só isso, porque senão o nome seria dó, mas o nome é compaixão. Você sente pena, você se coloca no lugar do outro, a situação do outro te dói, e aquele sentimento de dor te impulsiona a ajudar o outro. Você já passou por alguém no meio da chuva, viu? Você saiu do culto, tá chovendo, e você viu alguém a pé e você não deu uma carona, por quê? Você já teve falta de tantas coisas, o Senhor já te abençoou e você nega. Quando é para doar, você doa o rasgado, o sujo, o imundo. Por quê? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A Bíblia nos exorta a olhar em volta. A olhar em volta a necessidade dos nossos irmãos. Ai, mas eu não tô sentindo de Deus. Não é para sentir, é para obedecer. Esse negócio de tu ter que sentir é lei obedecer. Faz sem sentir. Considera um aos outros e estimula o seu coração à caridade e ao amor. Considera o outro em amor. Olha para a situação do outro. Você está vendo que a irmã, que a criança está vindo com a mesma roupinha há semanas. Abençoa.
Faça o que Jesus... A Bíblia diz que se alguém bater na sua porta e você... E falar uma necessidade, né? Contar uma necessidade, você fala, irmão, então eu vou orar. Eu vou orar para Deus te abençoar. E não fizer nada. É vã a sua religião. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Vocês estão achando que pecado é só adultério, roubar, matar? Não, senhores e não senhoras. Tá? Olha só. Não deixando a nossa congregação. Lá no livro de Neemias, quando Sambalat e Tobias queriam que Neemias descesse a todo custo para embargar aquela obra, Deus deu uma estratégia para Neemias, dizendo, a partir de hoje, vocês estão trabalhando muito separados, se ajuntem. E coloca uma espada em cada mão. Todas as vezes que o inimigo vier, com uma mão espada, com outra mão trabalha. Fica perto, porque se alguém quiser atingir o seu irmão, você o defende. Se alguém quiser atingir o seu irmão pelas costas, você o defende. Se alguém quiser te atingir, você defende. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que cai sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão e vai até a orla dos seus vestidos. Tem alguns tipos de unção que são liberadas na comunhão. Tem alegria, tem gozo que você recebe na comunhão. Há uma exortação, não deixe a sua congregação. Se você não congrega numa igreja bíblica, corre para uma igreja bíblica. Mas não deixa de congregar. Isso é sentença de morte espiritual para a sua vida. Agora, fechando essa sessão, ele vem dizendo, se você peca voluntariamente, não tem sacrifício para você. Sabe o que é pecar voluntariamente? É pecado premeditado. É tipo isso, ó. Eu vou fazer tal coisa e depois eu peço perdão a Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque no lugar do perdão, o que vai estar na sua mente é uma expectativa de condenação eterna. Então vigia, cuidado. Não endureça o coração para os ensinamentos do Senhor. Vamos continuar a leitura bíblica? Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo julga vós ser julgados merecedor daquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele quem disse, minha vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Gente, tem uma turminha aqui na internet que fala que é a turminha do não julgueis. Você não pode julgar, você não pode tocar no ungido do Senhor, então eles usam isso aí para dizer que só Deus pode me julgar. Ainda bem que o povo sabe que Deus julga. Agora tem gente que acha que Deus não julga, não. Na lei de Moisés, eles não tinham tudo que nós temos, né? Acesso ao trono da graça, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, nem todos tinham acesso, a Bíblia não estava toda escrita, etc. 2 ou 3 testemunhas humanas condenavam e a pessoa morria apedrejada sem misericórdia. Imagina para nós. Aí o povo acha que nós estamos na nova aliança, não tem castigo, não. Todo mundo está morrendo, está indo direto para o céu. Engano satânico. Todo aquele que despreza a morte de Jesus na cruz do Calvário, um dia vai estar frente a frente com o Todo-Poderoso. E naquele dia não adianta clamar por misericórdia. Ele vai dizer, apartai-vos de mim. Eu não vos conheço. O inferno será inaugurado naquele dia. Nele estarão a besta, o falso profeta, Satanás, os seus demônios e todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida. É tempo de arrependimento. É tempo, clamamos por um grande avivamento, clamamos pela volta de Jesus, mas não estamos clamando por arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento.
Não existe avivamento sem arrependimento. É tempo de nos arrepender. Semeai para vós injustiça. Ceifai segundo a misericórdia. Até que o Senhor venha e chova justiça sobre vós. Quando o Senhor julga, quando o Senhor trata, horrenda coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Continuando a leitura bíblica, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportaste grande combate às aflições. Em parte, foste feitos espetáculos com vitupérios, tribulações, em que em parte foste participantes com o que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam na prisão, e com gozo permitisse a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Veja bem, naquele tempo em que o livro de Hebreus foi escrito, a igreja estava passando por uma grande tribulação. Quando ele fala aqui que eles são feitos espetáculos, vocês precisam lembrar que eles... Teve uma época, gente, que 2.000 cristãos eram queimados vivos por dia, segundo a história. A Roma dava, entrada gratuita ao Coliseu e mulheres, crianças, bebês de colo eram devorados vivos. Tem um filme chamado Quo Vadis. Ele é muito antigo, mas eu quero deixar aqui de indicação para vocês, que retrata bem essa época da perseguição. Eles eram devorados na arena de leões e a Bíblia diz que eles faziam isso com gozo, com alegria de alma, sabendo que eles estavam entregando tudo, a própria vida, as casas eram queimadas, os bens eram confiscados, roubados, porque o céu os aguardava. Mas muitos não conseguiram essa resistência. Eles estavam dizendo, lembro que até agora vocês resistiram, mas a perseguição não cessou. Vocês estão orando e a perseguição não cessou. Gente, nós estamos entrando numa era na igreja em que nós estamos sofrendo muita perseguição velada e até escancarada. E tem gente que diz, isso vai terminar quando trocar o governo? Não vai. As coisas vão apertar. E se não for o poder do Espírito em nós não vamos resistir. É viver ou morrer. Ou é ser cheio da graça, ou é ser cheio do Espírito, do conhecimento de Deus, ou nós não vamos resistir. É Ele que nos dá a paciência, Ele que nos dá a sabedoria no meio das tribulações. E nós necessitamos, aqui a Bíblia coloca a paciência como uma necessidade. Vocês necessitam de paciência para poder alcançar a promessa. Porque há um poucochinho de tempo. Aquele que há de vir virá. Ele não tardará. Mas o justo viverá da fé. Que peso tem essa palavra? O justo viverá da sua fé. O justo sobreviverá da fé. O justo suportará por causa da fé. O justo, aquele que foi justificado em Cristo, terá resistência por causa da sua fé. E nós não somos daquele que se retira para a perdição. A Bíblia tem vários exemplos, O apóstolo Paulo diz assim, olha, Demas era um obreiro. Ele me abandonou por causa das paixões desse mundo. Ele quer curtir um mundão. Muita gente que me seguia, que falava que amava Jesus, foi para o mundo. Eu fiquei. Porque servir a Jesus não é tão interessante às vezes. Às vezes servir a Jesus nos custa tudo. E aí?
Se você não tiver fé em Jesus, você não vai conseguir suportar. Mas se você tiver fé, aconteça o que acontecer, ela vai ser alimento e combustível para a tua vida, para que a sua alma seja conservada. Não importa. Nada importa. Talvez você que está me assistindo está com câncer terminal. Às vezes você que está assistindo está com alguém todo queimado em cima de uma cama. Não temas aqueles que podem matar o corpo, porque a alma ninguém toca. Vamos orar por fé? Inclusive, a fé é o tema da nossa próxima aula. É o capítulo mais conhecido e mais aguardado desse livro. E eu te espero na próxima aula. Viu? Deus abençoe a sua vida. Que essa aula te sirva de incentivo para buscar mais a presença do Senhor. Pode ser que hoje nós não somos levados a arenas de leões, mas hoje nós somos levados a muitas arenas. A arena da porfia, a arena de sermos expostos ao ridículo, a arena de sermos confrontados pelo ateísmo desse mundo. Mas a fé vai nos fazer resistir até o fim. Nós vamos nos ver no céu. Nós vamos chegar lá, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque há um repouso guardado para nós. Te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco e a Tua promessa é que o Senhor vai estar até a consumação dos séculos. Aumenta a nossa fé e guarda a nossa fé. Guarda a nossa fé porque nós precisamos. Estamos sendo bombardeados com tantas coisas, mas o Senhor é quem nos guarda. Obrigada pela Tua palavra, pelo Teu Filho Jesus e pela Sua morte na cruz do Calvário. Fica conosco. E que essa aula seja uma pequena semente que vai incendiar muitos corações e que vai florescer e dar origem a árvores frondosas, debaixo das quais muitos venham se abrigar. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula no nome de Jesus.